até onde eu quero chegar, ou concluo que, olha, para eu chegar lá, eu precisaria poupar um valor que eu não tenho condição de fazer. Sim. Então, aumento a minha jornada, diminua a minha qualidade de vida, e vai estabelecendo o teu plano. E a partir daí, vai buscar quem possa te ajudar, né? Tanto no plano quanto na execução do plano, porque plano é plano, né? O duro é executar o plano, né? Então, a minha empresa, como tantas outras, né? Ela ajuda o plano e a execução do plano, né? Na parte que diz respeito ao investimento, sem esquecer as coisas muito mais importantes que estão aqui na discussão do que sou eu, do que eu quero e etc. Né? Complementando o que ele está falando, às vezes as pessoas falam investimento, muita gente que é leigo se assusta, mas isso é coisa para rico, para muito dinheiro. Não. Hoje tu tem condições de investir, por exemplo, em tesouro direto a partir de R$1, né? Tu tem condição de comprar um CDB a partir de R$1, tem outros de R$30. Então, assim, opções existem muito, né? O que a gente tem que focar é o seguinte, aquilo que a gente estava falando, é o meu objetivo. Primeiro, o meu propósito de vida, o que eu quero, eu estou aqui nesse mundo, eu sei que é um troço meio esotérico, mas tipo assim, o que eu quero aqui, o que eu quero fazer diferença passando, né? No segundo momento, definir os seus objetivos de vida de curto, médio e longo prazo. E a partir daí começar a botar uma etiqueta nesses objetivos e de alguma forma a partir, né, de o que eu faço com aquilo que eu ganho. A gente tem pessoas lá no meu grupo, pessoas que não têm uma remuneração muito elevada, mas vivem de uma maneira muito folgada financeiramente. Em compensação, eu já vi gente que tem um valor quase o triplo, né, um valor elevado, e está carregando um passivo grande aí, enrolado com Receita Federal e um monte de coisa. Eu não sei, eu digo assim, eu nunca tive uma situação, mas deve ser um inferno tu viver numa situação dessa, porque é limitação para tudo que é lado. Mas então, essa questão do planejamento, tu achas que o ideal é olhar para quando... para uma data limite, digamos assim, olhar para frente. Olhar para frente, né? Porque isso é o que vai te dar o norte, né? Economizar para quê? Não, eu quero guardar para chegar em algum lugar, né? Então momento. Começar a pensar nisso. Claro, pensar 40 anos para frente é sempre um exercício difícil, né? Mas esse é o convite. E digamos assim, eu estabeleci que, sei lá, eu preciso economizar R$200 por mês, tá? E que aí vai chegar um determinado mês e eu não fui demitida e eu não consigo, naquele período, em 4, 5 meses, economizar aqueles R$200 por mês. Tu acha que esses 5 meses não economizados, chega mais adiante eu recupero? Sim, como é que quando fica a gente está pensando numa viagem, né, numa jornada de longo prazo, vai acontecer de tudo nessa jornada, né? Até coisas muito simples. Eu vou ficar 3 meses guardando dinheiro porque eu vou viajar, e daí eu não vou colocar ali para economizar porque eu vou viajar. Então, a flexibilidade de lidar com isso ao longo do tempo é muito grande, mas na medida em que você sabe, olha, no final de um ano, eu deveria ter colocado aqui mais ou menos isso para eu não comprometer a minha caminhada, né? Evidentemente, a gente está olhando com uma perspectiva de anos. Pode ser que daqui a 2 anos você esteja ganhando num novo desafio, etc., muito mais do que você sonhou que poderia ganhar, né? A vida, né? Mas, enfim, esse plano, ele, como todo plano, tem que ir sendo reajustado, realinhado, etc., mas ele sempre vai te dar um determinado encaminhamento. Eu queria só fazer um comentário que eu acho relevante, que é assim, a gente perceber que a sociedade brasileira ela mudou completamente nos últimos 10 anos. Falávamos aqui no intervalo, né, da quantidade de informação que existe para todo mundo. E eu queria chamar a atenção que existe um profissional, né, que é o assessor de investimento ou o consultor de investimento, que há 10 anos atrás existia contado nos dedos, né?
essa profissão hoje em dia tem mais de 10 mil agentes de investimento no Brasil que estão à disposição, são profissionais treinados exatamente para ajudar as pessoas a investir o seu dinheiro, a fazer a busca da sua independência. Então, ninguém precisa fazer isso sozinho, né? Hoje tem muita coisa, até pela internet. Eu não estou num grande centro. Entra na internet e você tem milhares de pessoas, sei lá, centenas de alternativas para você investir teu dinheiro e conversar e trocar ideia, né? Então tem muita coisa disponível. As pessoas ainda não sabem, né? Muitas pessoas não sabem, mas tem hoje à disposição uma enormidade de recursos. É melhor investir com um consultor, um assessor de investimento, ou investir num banco? Olha, a primeira coisa, o banco é o último lugar que vai se procurar para investimento, porque o negócio do banco é vender serviço e empréstimo, ponto. Então, procurar outras alternativas. Nós temos os escritórios de investimento, temos as corretoras, e hoje também aparecem muitos aplicativos aí que facilitam e aí já geram uma relação direta entre um fundo de investimento e o cliente. Mas o ponto que eu queria colocar com relação a esse assunto é o seguinte, fazendo uma analogia, né? Principalmente o pessoal da terceira idade, o que a gente vê? Pessoas que gostam de ver palestras ou profissionais da área de nutrição, como me alimentar bem, ponto 1. Tem outros que gostam de profissionais da área de educação física, como fazer exercício, enfim. Na busca do quê? Do bem-estar, seu bem-estar pessoal. E hoje a gente sabe que existe o lado da alimentação, o lado do exercício e o lado social também, né? Hoje em dia a diversão, o entretenimento, né? E nós temos que ter também um domínio, um segmento que é o segmento financeiro. A pessoa tem que se familiarizar com esses aspectos. E eu diria mais, existe uma quantidade, como falou o colega, enorme de informações gratuitas, palestra, literatura, enfim. Então, assim, não custa nada a pessoa, de alguma forma, lentamente começar a se educar, se alfabetizar, digamos, para aqueles que estão mais, porque isso aí vai fazer parte do equilíbrio e da sua felicidade pessoal, né? Pois falando em felicidade pessoal, personal trainer, né? Pois falando em felicidade pessoal agora, nós vamos ouvir um pouquinho mais de Tim Maia. E daqui a pouco, no próximo bloco, e nosso último bloco do programa, a gente vai saber de dicas, muitas dicas dos nossos 3 especialistas aqui.
falando, porque tem uma proximidade, quer ver? Vamos lá. Oi, querido sessentônico, estamos de volta para o nosso último bloco, agora recém-saídos desse bloco querido do Tim Maia, ouvindo Que Beleza, Vale Tudo, Bom Senso e O Caminho do Bem. E agora, nessa última etapa do nosso Sessentônica, 20º Sessentônica, desta quarta-feira, dia 16 de outubro, a gente vai ouvir dos nossos queridos Sérgio, Vera e Rafael as dicas preciosas que eles prepararam aqui para nós, para a gente chegar lá na independência financeira, chegarmos naquela etapa que a gente vai dizer, oba, eu quero continuar trabalhando porque eu quero continuar trabalhando e não porque eu preciso, certo? Então, vamos lá, vamos começar por quem aqui? Vamos, Vera, as damas primeiro, né? Pode ser. Bom, o que eu acho importante, aqui como eu estou fazendo uma abordagem mais transpessoal, é que haja um olhar mais interno com relação a como é que eu estou agindo na minha vida, o que eu tenho feito, quais são meus comportamentos, quais são as minhas crenças limitantes. Eu acho que isso é um olhar importante e a partir dessa consciência começar a fazer opções mais saudáveis, né? Que isso sim vai gerar a possibilidade de entrar numa maneira mais saudável de saldar as dívidas, né, buscar alternativas para saldar essas dívidas, não caindo nas armadilhas dos bancos de ir atrás de mais empréstimo para poder pagar as suas dívidas. Então, buscando outras formas, tem setor de conciliação que tem um profissional que é lá um conciliador que pode, junto com os credores, estabelecer uma forma de pagamento de dívidas, reduzindo os juros, né? Para isso é importante que a pessoa faça o cálculo do mínimo existencial, o que eu preciso para viver, o que eu tenho realmente disponível para pagar, porque no momento que eu entro no cheque especial e no cartão de crédito para pagamento de despesa básica, eu já estou super endividado. Então, todas essas pesquisas que dizem do grau de endividamento do Brasil tem muito a ver com a inadimplência. Só que nós temos um número muito elevado de consumidores adimplentes super endividados, que estão com todo o seu salário comprometido com empréstimos, com consignados e com várias outras formas e linhas de crédito. Essas pessoas não têm como sobreviver com o seu salário. Então, todas essas questões é necessário que a pessoa tome consciência para que ela comece a tomar atitudes mais corretas para a sua vida, que ela tenha uma vida mais digna. Porque uma das coisas que eu tive experiência lá no PROCON, uma vez uma pessoa que procurou o PROCON e durante um período, o programa de apoio ao superendividado, durante um período ele foi conseguindo, pagando os seus credores, chegou no final do ano, ele disse assim para mim, eu recebi o melhor presente de Natal da minha vida, que foi o resgate da minha dignidade. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A gente não pode perder a nossa dignidade, a gente não pode perder o controle da nossa vida. A gente tem que ter o controle da nossa vida e tem que buscar o autoconhecimento. E eu que sou também espiritualizada, eu acredito que a gente tem que buscar esse contato com a nossa sabedoria interior. E existe possibilidades da gente buscar terapias alternativas e outras formas de autoconhecimento que vai levar a essa consciência maior. Uhum. Muito obrigada, Vera. Sérgio, e aí? Conhecemos, estamos de posse desse autoconhecimento que a Vera nos falou, né? Já tivemos conhecimento dessas crenças limitantes. E então, o que tu nos ensina, nos orienta? Assim, nós temos que buscar o nosso bem-estar pessoal, seja familiar, individual. E isso a gente faz exercício, se alimenta, né, corretamente e tem as relações, né, que se cria para se ter uma satisfação de viver bem, né, em comunidade. E eu diria que finanças pessoais nada mais que é mais um pedacinho, né, disso aí. Primeiro, consumir de forma consciente, né, toda a receita
digamos assim, não gastar mais do que ganha. De alguma forma, o que não consome gera uma economia, uma poupança. Essa poupança, digamos, ser bem investida, né, através de veículos, né, de investimento que sejam interessantes e alinhados com meus objetivos pessoais de médio, longo, curto prazo, né, e que a gente possa, digamos, ter realmente a vida financeira como um elemento que nos traga liberdade, felicidade, alegria, né, e evitar o endividamento, né, e a gente se autodesenvolver, né. Hoje tem muita informação, tem muito recurso, às vezes sem ônus nenhum, é um processo cumulativo, né, a gente não vai do dia para a noite, mas tem muita dica, muita coisa boa, e a gente vai praticando, né, e cada um vai achar o seu caminho, naturalmente, né. Existe algumas coisas novas surgindo aí, como a filosofia de vida minimalista, que eu acho que é interessante. Muita gente pensa que a pessoa vai se privar, né, vai ficar, vai me deixar sofrendo aqui, mas não, é tudo uma questão, como falou a colega, de se autoanalisar. Na nossa vida, ela tem pontos realmente que são importantes, né, e esses pontos a gente vai focar para que a gente possa ter a melhor felicidade do mundo, o melhor prazer de viver, né, tanto pessoal como em conjunto, comunidade, e é isso aí, nada mais que isso, né. O valor econômico, financeiro, o dinheiro é um mero instrumento né, não é o fim. Rafael, e aí? Você que é o homem dos investimentos. Essa sequência está boa, né? A gente já pensou várias coisas. Eu estou chegando depois está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Já tem grana. Já está liberada das crenças limitantes. As contas já estão organizadas daqui com o Sérgio. E aí, agora o dinheiro já está reservado. Então, eu acho legal. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Vamos pensar no investimento, né? Então, que dicas que eu poderia dar? Primeiro, evite produtos de investimento que pagam mal, que remuneram mal. No Brasil, pasmem, né? Quase 7, 8% do que se investe no Brasil inteiro ainda se investe em poupança. Né? Então, poupança é um instrumento que reconhecidamente paga muito pouco. E às vezes a gente pensa, não, quem tem poupança é quem ganha R$1.000 por mês e colocou uma grana na poupança. Tem gente com milhões de reais na poupança. Né? Então é impressionante, mas tem. Então, assim, evite poupança. Esse é um primeiro ponto. A minha segunda dica, ela está relacionada à maneira como a gente pensa finanças, né? Quando a gente tem uma doença, o que a gente faz? Vai procurar um médico especialista, né? Eu tenho um problema jurídico, eu vou procurar um advogado especialista, né? Por que quando a gente está lidando com o nosso patrimônio pessoal, né, que é uma coisa de tamanha relevância para todo o nosso projeto de vida, por que a gente não procura um especialista, né? Então as pessoas estão sendo atendidas ou mal por uma pessoa que não é preparada para aquilo, ou simplesmente não estão sendo atendidas por ninguém e estão dando seus chutes da maneira ouvir no churrasco alguma coisa e está fazendo, né? Então essa é a segunda dica, procure um especialista. Né? E a minha terceira dica, 3 é um número bom, eu vou fazer ela um pouquinho mais longa, né, que é o seguinte: entenda que o cenário de juros no Brasil mudou. Né? E isso não é pouca coisa, não é mesmo. Né? A gente viveu durante décadas um contexto onde a gente tinha juros acima da inflação de 8%, de 9%, de 10%. Então isso dava uma condição para os bancos, por exemplo, oferecerem produtos eventualmente não tão bons, mas que no final do ano ainda pagavam muito, porque a taxa de juros era altíssima. Daí tem aquela
aquele número que a gente ouve, né? Ganhava 1% ao mês e tal, né? Isso mudou. E essa mudança não é pontual, ela veio para ficar. A gente está com taxa de juros básica na economia a 5,5%, vai chegar até o final do ano em 4,75%, 4,5%. Isso vai durar pelo menos até final de 2020 e provavelmente para frente. Então, mudou completamente. Então, o teu conceito de investimento tem que mudar. Tem que mudar como, né? A gente foi acostumado a colocar o dinheiro em fundos DI, né? Quem talvez alguns conheçam, outros não, mas eram os fundos de renda fixa que você colocava lá e tirava no final do ano 10% de rentabilidade, né? Uhum. Fundos sem nenhum risco, porque eram aplicados em títulos do governo, que em princípio são aqueles títulos que têm zero de risco. Sim. E um tipo de produto que você pediu o resgate de manhã, o dinheiro estava na tua conta à tarde, né? Então essas são as duas coisas que eu quero falar. Fuja o tanto quanto possível de produtos que tenham liquidez diária, né? Eu pego o dinheiro de manhã, peço o resgate de manhã, tenho dinheiro à tarde. Uma parte do seu patrimônio vai ter que ser assim, porque talvez você tenha um imprevisto, mas as pessoas, elas tinham milhões em fundos. Quem que vai precisar de R$1 milhão do dia de manhã para tarde, né? Então, coloque um pedacinho do teu patrimônio que precisa de liquidez diária e o resto começa a jogar em produtos de liquidez a 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quanto mais longo o prazo, melhor você vai ser remunerado, tá? Então, deixe na liquidez diária o mínimo necessário, tá? Então, essa é uma coisa importante. E outra coisa importante esqueça, né, de colocar em produtos que apenas tem zero de risco, né? O brasileiro, ele acostumou a não ter risco nenhum e ganhar um monte de dinheiro. Bom, até eu quero isso, né? Não ter risco nenhum. Sim, e ganhar um monte de dinheiro. Quem não, né? Aí o que acontecia? O empresário que tinha lá o seu negócio, ele achava melhor botar o dinheiro no banco do que investir no seu negócio, porque o seu negócio não ia dar a mesma rentabilidade que o banco dava sem risco nenhum. Então agora a gente tem que esquecer, isso não existe mais, os juros mudaram essa tônica, né? Então comece a montar um investimento com a cara de uma pizza. Eu sou pizzaiolo, adoro pizza, faço pizza, né? Então eu sempre penso no investimento com uma cara de um gráfico de pizza. Cada fatia da pizza vai ter um risco diferenciado. Então você tem que montar uma pizza que tenha um risco total que seja absorvido pelo teu perfil de risco. Eu aceito determinado risco. Então comece a correr um pouquinho mais de risco. Como é que a gente corre um pouquinho mais de risco? Vai saindo da renda fixa e assume um pedacinho de renda variável, começa a colocar dinheiro em bolsa de valores, começa a colocar em fundo de ações. Quanto? Depende do seu perfil. Mas por isso a importância do especialista, para ele poder te dar essa orientação. Porque investir ficou mais complexo. Não é mais colocar dinheiro no fundo de renda fixa e só olhar o dinheiro na hora de declarar imposto de renda daqui a 6 meses, né? Não é mais assim. A gente tem que olhar no dia a dia. Só para finalizar, é um assunto que é novo, tá? Não está dentro da cultura do brasileiro, mas vai começar a entrar no radar e está ligado a esse assunto que está sendo debatido aqui na mesa, que é a sucessão patrimonial. É um assunto que envolve a parte jurídica, parte tributária e também contabilidade. As pessoas vão, de alguma forma, seguindo essa linha toda, vão acumular patrimônio, seja financeiro ou imobiliário, e isso aí tem que ser, vai ser um legado para como lidar com isso. E as pessoas também não estão sabendo como faz isso. Tem implicações tributárias e uma série de coisas. Então, é uma coisa que também daqui para frente vai se começar a falar muito, né? Como fazer a transmissão desse patrimônio acumulado para os herdeiros, enfim, tem toda uma regra jurídica e também aspectos tributários que pode ser
analisados e como é que chama, equacionados, né? Então, para esse público que é ouvinte do programa, é uma coisa que também tem que estar ligado, né? Que é uma coisa que veio para ficar. Basicamente era isso só que eu queria complementar. Deixa eu perguntar para vocês, já que são todos aqui especialistas nessa área financeira, como é que vocês veem essa nova configuração? Porque a área financeira, ela mudou muito, né? Está mudando muito o mercado com os bancos, que agora são praticamente... agora a gente vê as fintechs, né? Como é que vocês estão percebendo essa nova mudança? E com relação também ao comportamento das pessoas, porque essa também é uma questão que eu venho percebendo com relação ao estilo de vida que nós vínhamos falando, né, no início do programa. Anteriormente, a gente observava que havia um desejo de acumulação maior do que atualmente nas novas gerações. Ontem ainda eu falava com uma amiga minha que me comentava que o filho dela, na faixa dos 28 anos, não tem interesse de ter carro, né? Meu afilhado, que tem 25, também é outra pessoa que não tem interesse de ter carro. Agora eu estava lendo uma matéria há 2 semanas atrás, que saiu no Caderno do Valor Econômico, a respeito de uma incorporadora, que ele prevê no futuro que ele não vai mais construir edifícios com apartamentos para vender, mas para locar, porque ele percebe que o movimento futuro, né, a tendência é que as pessoas não queiram mais alocar seu dinheiro para a compra do apartamento, de uma casa própria, mas simplesmente vão alugar, como hoje já acontece com relação ao meio de transporte, né, que tem a casa, a patinete, a bicicleta, o carro. Vocês acham em que medida vocês acham que isso pode impactar, vocês acham que isso tem relação com essa questão da independência financeira? Ou não tem nenhuma relação? Esse novo estilo de vida, essa nova maneira de encarar? Eu acho que sim, com certeza, né? Na medida em que todos os pesos que a gente vai carregando ao longo da vida, a nossa geração foi acostumada a ter uma casa na praia, a ter uma casa não sei aonde, a ter um carro, né? Então a gente vai carregando pesos, né, que a nova geração não vai carregar, porque cada vez que você não investiu num ativo na praia, mas você entendeu que é mais fácil você ir na praia e ficar num local, numa pousada ou no Uber, né, no Airbnb, né? O Airbnb é um negócio fantástico, né? Pode ir né? À medida que você não investiu naquela casa, você está fiquei desempregado. Bom, não tenho aquela despesa, né? Então, a flexibilidade é muito maior, né? Então, acho que sim, tem um impacto enorme na busca de independência financeira, sim. Quando você fala das fintechs, né, e como é que isso vai impactar, está mudando o mundo, né? É evidente que os bancos, o que aconteceu no Brasil? Os bancos, eles são bancos que fazem tudo, né? Porque eles são grandes corporações que foram ficando cada vez mais gulosos e fazem tudo. O que eu percebo nas fintechs é que elas vão agora especializar serviços, não necessariamente entregar todos os serviços, mas você vai ter fintechs especializadas em segmentos, em questões específicas, em serviços específicos. Você não vai ser cliente de um banco, você vai ser cliente de 15 serviços diferentes providos por fintechs, né? Então, eu acho que isso, em termos de os bancos, claro, vão continuar sendo corporações de muito sucesso, etc., mas vão, sim, sofrer, não tem jeito, porque eles são enormes e vão começar a perder market share, não tem por onde, né? Uma das coisas que a gente trabalha lá no nosso programa é noções de economia.
E uma das coisas que a gente está programando em breve é a economia compartilhada, né? A economia colaborativa. Então, são coisas que estão mudando. Vocês já citaram alguns exemplos, o Uber, o Airbnb. Então, isso também passa por uma mudança de estilo de vida desses jovens que vêm aí. Então, eles têm outros interesses, né? E a tendência é isso realmente impactar. Está impactando tudo, na parte de transporte, na parte de habitação, né? E nós vamos viver um mundo novo, muito em breve. E aí a terceira idade, queira ou não queira, vai ter que ser arrastada, dragada nisso aí, a gente vai ter que se adaptar, né? Isso é uma coisa que não tem mais volta, né? Então, bem-vindo mudança, bem-vindo descontinuidade, disruptura, isso vai estar presente cada vez mais no nosso dia a dia. Eu queria aqui agradecer, mandar um beijo para Ivone e para Moema, tá? Que estão escutando o nosso programa, estão dizendo aqui que estão adorando, né? Estão achando super interessante as dicas de organização da saúde, para a saúde financeira, e adoraram também a escolha musical hoje, né, do Tim Maia, curtiram bastante. Um beijo, Ivone, um beijo, Moema, tá? Que a Rosângela disse que adora Tim Maia. Um beijo, Rô. Certo? Um beijo, gurias. E aí, Vera, o que tu tens para nos comentar? Isso, eu gostaria... A Vera tem um recadinho para nos dar, né, Vera? Final. É o seguinte, eu estou fazendo amanhã um workshop que ele se chama Construindo Saída para as Dívidas, Abordagem Transpessoal. Eba, então, ó, gente, quem quer saber suas crenças limitantes, já quer, vai balançado aí. Vai ser um workshop de 3 horas, em que eu vou partir do macro, que é um entendimento do sistema financeiro, as abusividades do mercado, para o micro, que é esse olhar interno dos seus potenciais de superação. Então, vai ter algumas vivências de transpessoal. É um encontro de 3 horas, então, das 18 às 21 horas, no Dharma, que é o Dharma Centro de Humanidades, que fica na Garibaldi 1187. Mas aí tem que ali se inscrever. No centro ali, né? Na Garibaldi é Bonfim. 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 Exato, mas para isso tem que se inscrever, o espaço é limitado, as vagas são limitadas, aí fica a dica de ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 99659293, ou entrar no evento no Facebook, que está na minha página, que é Consciência e Superação. Então tem o evento, lá tem um questionáriozinho que é para fazer a inscrição, e aí é possível se inscrever para esse. Página Consciência e Superação. Exato. Então, lá na página Consciência e Superação, se inscreve para o workshop. Para o workshop esse, que é Construindo Saída para as Dívidas, Abordagem Transpessoal. O valor vai ser contribuição consciente. Então, vai ser 3 valores, né? O 20, que é solidário, 30 o justo e 50 o incentivo. Tá ótimo, então. Obrigada, Vera. E qual é mesmo o teu celular, o teu para contato contigo? 99965-9293. Prefixo 51. Prefixo 51, Porto Alegre. Tá ótimo. Obrigada, Vera. Adorei. Eu adorei conversar contigo. Muito obrigada pelas contribuições aqui com a gente. Tá, valeu. E aí, gente, aproveita quem está aqui por Porto Alegre, região, aproveita para amanhã fazer esse workshop com ela, né? Página Consciência e Superação. Rafa, e aí, Rafa, dá aqui os teus contatos. Então, primeiro, muito obrigado, achei bárbaro, adorei conhecer aqui o projeto, né, o Supersônica, o Sessentônica, adorei conhecer os colegas, e a Karen, que é uma amiga de muitos anos, né, muito obrigado por estar aqui. Então, deixando meus contatos, né, eu sou o fundador do escritório Ducado Investimentos, né, que é um parceiro da corretora XP Investimentos. E para nos contatar, é muito fácil, entra na internet, o site é o www.ducadoinvest.com.br, e ali tem todos os contatos. E Investe é temudo, né? Com temudo no final, ducadoinvest.com.br.
seria um prazer que os seus ouvintes nos procurassem para conversar sobre independência financeira, investimentos, possibilidades. Esse é o nosso dia a dia. Muito bom, Tá obrigada. bem? Muito obrigado. Sérgio, e aí, seu Sérgio? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, primeira vez que a gente vem na Rádio Web falar, né? Opa, primeira vez a gente nunca esquece. A gente nunca esquece, nem o sutiã, né? Então, assim, eu fui muito, digamos assim, muito produtiva a conversa, conhecer aqui os colegas, né? E a gente pode ver a dimensão desse assunto, né? Como tem visões diferentes, cada um se complementando uma a outra. E, mais uma vez, prova que a pauta foi alguma coisa importante, principalmente para esse público, esse segmento da terceira idade, porque a gente sabe que existe hoje muita literatura para a infância, na escola, o adolescente, a juventude, o jovem adulto, tem muita coisa, mas a terceira idade ainda, de alguma forma, está meio esquecida em termos de literatura e fonte de informação com relação a planejamento e gestão financeira pessoal, né? E é tão importante, né? A pessoa já está naquela faixa da vida que às vezes ela precisa poder, digamos assim, ter a garantia de que as coisas vão rolar bem até o seu momento final, né? E que às vezes é transcendendo isso aí, né? Em termos como conteúdo, sucessão patrimonial. Mas está de parabéns aqui a nossa promotora do evento aqui da entrevista, e adorei estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio, muito obrigada. César Antônico, querido, obrigada por ter nos acompanhado até agora aqui no estúdio da Supersônica. Valeu a tua companhia. Te espero na próxima quarta-feira, ao meio-dia, quando a gente vai conversar sobre interações medicamentosas e automedicação. Quais efeitos eles têm? Será que todo remédio faz bem se tomado com leite? Será que faz diferença se você toma um medicamento à noite ou quando você toma o mesmo medicamento ao meio-dia ou de manhã? Ou não? Você tem certeza disso? Pois então, nós vamos estar aqui na semana que vem conversando com especialistas a respeito de interações medicamentosas. Vamos nos encontrar? Te espero, certo? Semana que vem, quarta-feira, para a gente conversar sobre interações medicamentosas e automedicação. Um beijo, boa semana, até lá.